Nós estamos aqui com a pastora Juliana. Ela esteve conosco ontem no culto de mulheres, mês de maio, mês das mães. E foi uma honra tê-la conosco, uma palavra sobre alinhamento. E hoje tem mais, mulheres, hoje tem mais, para a glória do Senhor. A pastora Juliana, ela é casada com o pastor Neto. São pastores lá na Igreja Destino. Ela é mãe, pastora, está ali servindo, dona de casa. Então ela está aqui para a glória do Senhor. Pastora, que o Senhor te use com autoridade, com poder, e que você consiga ministrar a palavra, o recado que o Senhor já colocou no seu coração, no nome de Jesus. Que bom, boas-vindas mesmo, e nós estamos dando sequência à temática que estamos tratando no ano. Venha o teu reino. Vamos dizer juntos? Venha o teu reino. Nós falamos no mês de março sobre a soberania do rei, tratando do foco de Deus Pai. Em abril, por conta da celebração da Páscoa, do sacrifício de Jesus, nós falamos do coração do rei. Agora, no mês de maio, por ocasião da celebração do Pentecostes, que acontecerá no dia 23, daqui 3 domingos, nós estaremos falando do poder do rei. Então, que a serva do Senhor, que vai trabalhar essa temática, o poder do rei, que se relaciona com a gente, que o Senhor possa falar no seu coração. Abaixe a sua cabeça, estenda a sua mão, vamos orar pela pastora. Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. E agora nesse tempo, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, que o Senhor possa usar a Tua filha com autoridade, com poder no nome de Jesus. E que ela entregue tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dela. E Pai, cada pessoa aqui, que o Senhor possa abrir os ouvidos para ouvir somente a Tua voz, a Tua palavra no nome de Jesus. E queremos que cada coração também possa para receber a boa semente no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Graça e paz, igreja, bom dia. O poder do rei que se relaciona. Eu fiquei extremamente feliz, honrada com esse convite. Quero agradecer mais uma vez, pastora Marli, por... Desculpa. Pastora Marli deve estar falando de mim, né? Eu disse ontem, a pastora Neia só é pastora agora porque foi um reconhecimento público, mas ela já nasceu pastora porque o Senhor fez ela assim desde o ventre da mãe dela, amém? E eu estou muito feliz de estar aqui, de ver de perto tudo aquilo que Deus está fazendo na vida da pastora Neia, na vida do pastor Edson, de toda essa igreja local. Eu agradeço a Deus pela vida da Marli. Aperta o cinto, Marli, que sei que me deixa assim. E eu agradeço a Deus por essa casa, por essa igreja e por tudo aquilo que nós vivemos aqui. Quantas mulheres estavam aqui ontem, gente? Meu Deus, que chuva foi aquela, né? Mas a palavra foi ministrada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E quando eu recebi esse tema e soube que eu iria ministrar hoje no culto de Santa Ceia, o poder do rei que se relaciona, e essa palavra, essa afirmação, traz para mim, para o meu coração, e eu tenho certeza que para o seu também, uma convicção do Deus a quem nós servimos. Nós não servimos um Deus de barro, nós não servimos um Deus de metal, nós não acreditamos numa caricatura ou numa história, numa lenda. Nós cremos num Deus que ressuscitou, que entregou o seu Filho, que morreu e ressuscitou e deixou o Espírito Santo para que Ele habitasse no meio de nós e dentro de nós. Eu tive a oportunidade uma vez de evangelizar, participar de um trabalho evangelístico na Europa. E eu fiquei muito chocada. O quanto para eles, o Deus a quem eu e você chamamos tão de perto, de Pai, de Abba, era algo tão distante para eles. É muito difícil, eu não sei quem ama evangelismo urbano aqui, né? Falar de Jesus nas ruas, aquele evangelismo à maneira antiga. Pelo menos na minha cidade, né? Que é bem pequenininha, de interior, nós não vemos pessoas negando o nome de Jesus. E você pergunta para uma pessoa na rua, eu posso orar por você? E a pessoa diz, pode. É muito difícil, quase que raro, alguém dizer que não.
Não pode orar por mim. Talvez agora, por uma questão ou outra, né, essa polarização toda da nossa nação, a gente possa encontrar alguém assim, mas a sua maioria é muito receptiva. Porque o amor de Deus constrange, a presença do Espírito Santo constrange. Agora, para eles, é algo muito longe. É algo tão distante que eles mal sabiam do que a gente estava falando. A palavra mesmo, oração, intercessão, eu posso fazer uma oração por você, não fazia sentido para eles. Mas eu creio que aqui, o Senhor encontra nessa manhã a noiva dele, que entende que ele é um rei que se relaciona conosco. Ele não só se relaciona conosco em cultos pontuais ou em alguns momentos específicos da nossa vida, mas no dia a dia, no amanhecer, no anoitecer, ao sentar à mesa, é um pai que se senta conosco, que participa conosco. Alguém crê assim comigo, amém? E eu quero ler com você Romanos 8, vai aparecer aí na tela na versão NAA, do verso 14 a 16, que diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, pelo meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, não somos mais órfãos, temos um pai, temos uma identidade. E o que Paulo está afirmando aí nessa carta aos Romanos é que o nosso espírito com E minúsculo confirma aquilo que o Espírito Santo, que está com E maiúsculo, testifica em nós. Ele é o nosso pai, nós somos filhos por adoção e temos um relacionamento com o pai. Nós não temos dados tão atualizados assim, os últimos dados que nós temos é ainda de 2023, mas olha que interessante, o Brasil registrou cerca de 172 mil crianças registradas só no ano de 2023 sem o nome do pai em sua certidão de nascimento. A verdade é que a nossa realidade brasileira tem até que normalizado essa falta paterna. Nós vemos teve um aumento, um registro de 5% maior do que 2022. Eu acredito que, infelizmente, ainda é uma crescente, apesar de termos esses dados só de 2022 e 2023. Isso traz para nós, ainda mais agora, né? Como a pastora disse, o mês de maio, o mês das mães, é um país onde nós temos muitas mulheres que a gente chama de pães, né? Elas fazem o trabalho da mãe e do pai, porque pela falta paterna acaba a mulher fazendo essa dupla função de sustento, de amor, e isso vai trazendo de uma maneira silenciosa um trauma de orfandade na nossa realidade brasileira. E esses traumas, como desenvolvimento emocional, na educação, comportamento, risco social, saúde emocional, todos os traumas que eu não preciso falar aqui, a maioria aqui com certeza sabe do que eu estou falando, isso tudo pela falta paterna, natural, de um pai terreno, acaba trazendo uma dificuldade no relacionamento que nós temos que construir com Deus Pai. Então não é raro você encontrar homens e mulheres que tiveram essa ausência paterna no físico, tiveram uma infância sem a presença do pai, ela ter uma dificuldade na sua vida adulta de se relacionar com Deus como um Deus Pai. Porque ela não consegue compreender a palavra pai, para ela representa ausência. A palavra pai para ela representa falta. A palavra pai talvez para ela representa abuso, abandono. Então ela coloca todo esse peso nesse relacionamento com Deus Pai. Logo, ela tem dificuldade de entender que o Espírito Santo de Deus está aqui agora, se relacionando conosco. Ele está falando conosco. Existe uma mesa posta diante de nós. E existe um lugar na mesa que pertence a cada filho. E nós não somos filhos ilegítimos, nós fomos adotados. Como o texto aí de Romanos diz, nós podemos chamar Deus Pai de
Abba, Pai, e pelo poder do Espírito Santo que se relaciona conosco, nos faz dignos de assumirmos um lugar na mesa. Eu creio que hoje, nessa manhã, numa manhã de Santa Ceia, é uma excelente oportunidade para que eu e você entenda e absorva e assuma a nossa identidade, o nosso lugar na mesa como filho. Os filhos de Deus entendem o que eu estou falando, compreendem e concordam? Amém? A Bíblia vai contar. Existe até um livro do pastor Fabiano Ribeiro, que o livro chama Escolha Ser Filho. Não sei quantos conhecem aqui, mas quem ainda tem alguma situação relacionada à paternidade, é um excelente livro para cura, chama Escolha Ser Filho. E ele tem uma frase nesse livro que é o que alimenta a nossa crença em relação a essa relação paterna. Ele diz o seguinte: o desejo primário de Satanás é tornar todas as pessoas uma versão de si mesmo, como se fôssemos mini Satanás. Nós somos pequenos cristos, cristãos, e o desejo dele é nos tirar essa identidade e tentar sermos como ele, perdido, sem pai e sem herança. Essa ideia de Satanás, ela percorre o nosso dia a dia de maneira silenciosa. E quando a gente menos percebe, estamos exatamente assim, se sentindo perdido, se sentindo sem pai, sem ter para onde recorrer, ou talvez indignos de pertencermos a um lugar, a uma mesa, a uma família, e completamente sem herança. A Bíblia vai contar a história de um homem que se viu exatamente nessa situação, perdido, sem pai e sem herança. Se você depois quiser deixar a sua Bíblia aberta em 2 Samuel, capítulo 9, eu só vou fazer uma pequena introdução até chegarmos a esse texto. Mas a Bíblia vai contar para nós que em determinado momento da história de Israel, o povo, após a morte de Eli, começa a clamar e pedir por um rei. Não existia um rei no estilo de monarquia até então, mas a pedido do povo, não foi uma ideia legítima de Deus, mas foi um pedido do povo e Deus atendeu. Foi levantado então um homem chamado Saul. E a partir de Saul se levanta um governo de monarquia, onde passa o poder do rei, que era um poder não só político, mas toda a monarquia girava em torno da família do rei Saul, onde o poder passava de pai para filho. E a Bíblia vai contar que em determinado momento, o filho de Saul, chamado Jonatas, ele tem uma aliança de amizade com Davi, que já tinha sido ungido como rei. Ele reconhece essa unção na pessoa de Davi, e ele faz uma aliança de amigo. E ele diz o seguinte para Davi: que você trate, eu estou lá em 1 Samuel ainda, mas só estou fazendo a introdução, que você trate com o amor leal do Senhor enquanto eu viver. Mas se eu morrer, trate a minha família com esse amor leal, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os seus inimigos. Ali então Jonatas assume um compromisso solene com Davi e a sua descendência. E ele diz que o Senhor destrua todos os inimigos de Davi. Então nós estamos num cenário do seguinte: existe a monarquia, o rei é Saul. O seu filho Jonatas, pela história, iria um dia assumir esse lugar. Mas Jonatas já começa a enxergar na pessoa de Davi que quem vai ser o próximo rei é Davi, não ele. Ele então forma uma amizade e faz uma aliança. E pede para Davi, que foi o texto aí que eu li: olha, se acontecer qualquer coisa, cuide da minha família. E cuide bem da minha família. E de fato, a Bíblia vai terminar o primeiro livro de Samuel com a morte tanto de Saul quanto de todos os seus filhos, inclusive de Jonatas. Só que fica na história uma pessoa abandonada chamada Mefibosete. E a Bíblia vai falar que lá no capítulo 4 de 2 Samuel, que Jonatas, filho de Saul, ele tinha deixado um filho aleijado dos pés. A Bíblia vai dizer alguns detalhes sobre esse filho. A Bíblia diz o seguinte: ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegou a notícia da morte de Saul e do seu filho Jonatas. Então a sua ama de leite, a sua babá nos dias de hoje, pegou esse menino Mefibosete nas mãos, e aconteceu que na hora que ela estava fugindo, o menino caiu do colo dela e ficou manco, ficou aleijado dos 2
2 pés, e ele se chamava Mefibosete. Então nós temos algumas informações que nos mostra toda a realidade de orfandade que talvez alguém possa estar vivendo ainda. Nós temos o nome de Mefibosete, nós sabemos que ele era neto de Saul, ou seja, ele era talvez um possível futuro rei, porque na monarquia, mais cedo ou mais tarde, ele assumiria este lugar. Ele cresceu até 5 anos de idade, e eu sei que tem muitas pessoas que têm essa memória ainda de 5 anos de idade, dentro de uma completa realeza, dentro de um palácio. A Bíblia não fala do nome da mãe desse garoto e nem o que aconteceu com ele, mas nós podemos subentender que ele também deveria ser órfão de mãe, porque ele estava sob o cuidado apenas da babá. E acontece uma tragédia com esse garoto. Além dele ficar órfão de pai, talvez órfão de mãe, órfão de avô, o rei Saul morre. Ele ainda se torna aleijado. Criado então por uma babá. Essa babá leva ele para outro lugar, foge com ele, porque na ansiedade de proteger a vida dele, ela acaba derrubando ele, até mesmo para proteger a integridade dele. Porque quando chega a notícia, o avô morreu, o pai morreu, ela diz, vão matar ele também, porque ele seria a 3ª geração. Mas até então, passam-se ali 16 anos, o rei Davi já está no trono, e do nada, Davi se lembra dessa aliança que ele fez com o amigo Jonatas. Sabe aquela pessoa que passam-se anos e do nada você começa a lembrar, nossa, eu tinha um amigo. O que será que deu desse amigo dos filhos dele? Será que sobrou alguém da família de Saul? E a Bíblia fala que até mesmo por intermédio de Deus, Davi começa a se lembrar tanto de Jonatas quanto de Saul e a desconfiar que existia algo ainda para ser feito em relação a essa família. No capítulo 9 de 2 Samuel, que é onde é o texto que eu quero chegar nessa manhã, a Bíblia diz que Davi pergunta, será que ainda existe alguém da família de Saul vivo para que eu use de bondade para com essa pessoa? Até que um servo, cujo nome chamava Ziba, ele diz, olha, Jonatas tinha um filho sim, e ele se chama Mefibosete. Aconteceu uma tragédia com ele há anos atrás, há muitos anos atrás. E eu não sei direito do paradeiro desse menino. Eu sei mais ou menos aonde ele está, eu sei mais ou menos a casa que ele está. Mas ele está num cenário completamente diferente, completamente absurdo. Davi então, comovido pela compaixão, ele diz, eu quero ir atrás desse garoto. Eu quero ir atrás desse menino. Existe aí um intervalo de aproximadamente 21 anos. Esse garoto, agora que já é um homem, ele ainda permanece fugido, isolado. E a Bíblia vai falar alguns detalhes. Ele, no verso 4 diz assim, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, lá em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo lá de Lodebar, da casa de Maquir. E aqui tem detalhes muito preciosos, que encaixa perfeitamente com a ideia da orfandade. Mefibosete, em hebraico, significa vergonha. O nome Mefibosete significa vergonha. Maquir, que era a casa que ele estava, o homem que hospedou ou que deu moradia a esse garoto, a palavra Maquir também no hebraico significa trocado. Trocado. E Lodebar, que é o lugar, a cidade, o vilarejo, a terra que ele estava, significa sem pasto. Se eu e você juntarmos tudo isso, todos esses significados, nós vamos entender que a vergonha, que era Mefibosete, morava de favor numa casa trocada que era Maquir, numa cidade sem pasto, chamada Lodebar. Era vergonha morando de favor na casa trocada, numa cidade sem pasto. Talvez o que Satanás tem aprisionado a mente de órfãos, de homens e mulheres que já até conhecem a Deus, mas ainda não conhecem o poder do Espírito Santo que se relaciona e nos adota a ponto de nos permitirmos chamá-lo de Abba Pai. Tudo isso pode ser uma realidade na vida de alguém aqui.
Talvez o seu nome, a sua história seja uma vergonha. Talvez você está vivendo num cenário completamente trocado, invertido, numa cidade sem pasto, num lugar onde você não vê provisão, num lugar onde você não vê alimento. Mas hoje é uma manhã que o Senhor faz questão de te lembrar que você não é uma vergonha, que você não está num lugar por engano, e que existe algo para você nessa manhã, que vai te assumir, vai te ajudar a assumir o teu lugar de filho. Talvez aquilo que o rei Davi fez com a pessoa de Mefibosete, há séculos atrás, há milênios atrás, é aquilo que o Deus Pai, através do seu Espírito Santo, vai fazer comigo e com você nessa manhã. A Bíblia vai dizer que ele chama Mefibosete. Ele começa então a introduzir Mefibosete. João capítulo 14, do verso 16 a 17, vai dizer assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, a fim de que esteja com você para sempre. E o Espírito da verdade, eu amo, são 7 atributos do Espírito, né? Os 7 Espíritos de Deus, e um deles é o Espírito da verdade. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. É esse Espírito da verdade que pega toda a realidade de Mefibosete. Talvez o Mefibosete nessa situação seja você. Ele pega toda essa realidade e ele imprime em Mefibosete a verdade do reino. O Espírito da verdade. Sabe quando você está numa situação e você não consegue ver a verdade e de repente o Senhor descortina e te mostra a verdadeira identidade, a verdadeira adoção. É isso que a mesa faz do Pai com os filhos. É isso que o Espírito da verdade faz comigo e com você. Eu quero falar de 2 características que eu encontro em Mefibosete e em todo órfão, ou em toda pessoa que carrega um traço de orfandade. A primeira característica é o medo. A Bíblia vai dizer que quando Mefibosete chega perto de Davi, ele se inclina e ele coloca o rosto em terra, e ele até treme de medo. Tanto que Davi no verso 7 ele fala assim, não tenha medo, porque eu serei bondoso com você. O medo é uma característica de toda orfandade. Medo de ser relacionado, medo de ser abandonado de novo, medo de ser ferido, medo de ser abusado. Vamos pensar na mente de Mefibosete. Ele já não é mais um garoto, ele tem 21 anos. Ele já sabe da história dele. E ele sabe inclusive quem era o rei Davi. Um rei que eu e você sabemos que é um homem segundo o coração de Deus, mas a própria Bíblia chama ele de sanguinário. Tanto que ele não pôde construir o templo, teve que ser o filho, porque tinha sangue nas mãos. E ele pensa, só faltava agora, depois de 21 anos, esse cara ainda querer me matar. Esse homem ainda querer me matar. Então ele chega na presença do rei morrendo de medo. Tem um texto que eu amo, 2 Timóteo 1,7, diz assim: pois o Espírito que Deus nos deu não é um Espírito que nos torna medrosos. Eu digo para os meus filhos hoje já são adolescentes, né? 13, 15, 16 anos. E eu lembro que quando eles estavam naquela fase de ter algum medo, eu dizia para eles, o medo não é uma emoção, o medo não é um sentimento, o medo é um espírito. E se é um espírito, ele precisa ser repreendido. Então o Pai não te deu um espírito de medo, que te torna uma pessoa medrosa, mas Ele te deu um espírito que nos enche de poder, de amor e nos torna prudente. É assim que a palavra de Deus diz. Então, se eu sei disso, o antídoto do medo é eu entender e receber o amor de Deus. Porque Paulo também vai dizer, João capítulo 4,18 diz, no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Então, se o próprio Cristo diz que o amor perfeito lança fora todo medo, e Paulo disse na sua segunda carta aos Timóteos que o amor de Deus não nos torna medrosos, eu preciso receber esse amor e entender que a orfandade e toda a sequela de medo ficou para trás. Tudo aquilo que me aprisiona de se relacionar de novo, de receber talvez um convite de estar na presença do rei, precisa ficar no meu passado.
Essa culpa precisa ficar lá atrás. Esse medo precisa ficar lá atrás. E eu não preciso ter medo de me relacionar com Deus Pai. Porque o pai que talvez abandonou, o pai talvez que judiou, o pai talvez que abusou, traumatizou, é o pai terreno. Mas o Deus Pai é um Deus de amor que lança fora todo medo. A segunda característica da orfandade é a depreciação. Não sei se você conhece uma pessoa que ela tem prazer em falar as suas debilidades. Ela mesmo se deprecia. Ela tem uma autodepreciação. Isso eu encontro também em Mefibosete. Porque quando ele chega perto do rei, ele já começa dizendo: quem sou eu? Quem é este seu servo? Para que o Senhor me trate como um cão morto. Ele mesmo se chama como um cão morto. Eu conheço, talvez por atender muito mais mulheres, no universo feminino, mulheres que têm prazer de contar aquele capítulo difícil da sua vida. Ou homem que ele se sente como Mefibosete, um cão morto, sempre indigno de estar naquele lugar, sempre indigno talvez de ser promovido, de ter um emprego novo, de viver algo, de viver uma promessa, porque os traumas da orfandade aprisionaram a sua mente em escravidão. Mas o texto que nós lemos aqui, no início da mensagem, diz exatamente o contrário. Ele nos libertou de uma mente escrava. Nós não precisamos mais nos depreciar. O antídoto dessa baixa autoestima é olhar para o Criador. Não existe nada que Deus tenha feito que não seja bom. Então, quando Ele te fez, Ele fez algo bom. Quando nós nos depreciamos, nós estamos falando mal daquele que nos criou. Se tudo que Deus faz é bom, aquilo que Ele fez na minha vida, a maneira que Ele me constituiu, foi boa também. Então eu preciso olhar para o Criador e dizer: Senhor, tudo que o Senhor faz é bom, inclusive aquilo que o Senhor fez na minha vida, inclusive a maneira que o Senhor me criou. Quando eu recebo o amor de Deus, quando eu olho para o meu Criador, eu recebo na mesma medida a cura tanto da orfandade do medo, o trauma do medo, quanto da depreciação. Hoje é uma manhã que, assim como Deus fez na vida de Mefibosete, Ele vai fazer comigo e com você também. Davi olha para aquele homem aleijado, para aquele jovem aleijado, e ele convida exatamente para um tempo de restituição. E a Bíblia vai dizer, e depois você pode ler em casa com calma, o capítulo todo 9, capítulo 9 de 2 Samuel, é toda essa história, que existem 4 frutos de restituição, de adoção na vida dele. Restituição, abundância, dignidade e honra. A Bíblia vai falar 4 vezes no mesmo capítulo a palavra mesa. Essa mesa que está posta diante da igreja, essa mesa que está posta diante da noiva dele, traz para mim e para você essas 4 curas da nossa adoção: restituição, abundância, dignidade e honra. Nós temos um bom pai, e esse pai nos chama nessa manhã a sentarmos à mesa. Davi diz para ele: a partir de hoje, Mefibosete, todas as refeições você vai fazer à mesa do rei. Não é que Davi promoveu uma mesa para ele e a sua família sentar. Ele chamou Mefibosete e toda a sua família para sentar à mesa do rei. Não é que Deus cria uma mesa para que eu e você se assente e seja curado da nossa orfandade, do nosso trauma. Não, não, não. O rei dos reis, é um rei que se relaciona. Ele nos chama para sentar à mesa dele. Ele nos chama para a realeza. Será que hoje teria alguém aqui que se orgulharia de dizer: eu tenho um lugar na mesa? Na verdade, o lugar na mesa se chama graça, favor, imerecido, amor que nos constrange, dignidade e honra que vem dele. É através desse relacionamento. E para encerrar, eu preciso dizer só algo que para mim é o que mais me chama a atenção na vida de Mefibosete. Eu disse até aqui que o defeito ou a falha de Mefibosete estavam nos pés. Ele era aleijado. Ele se sentia tão indigno a ponto dele mesmo se chamar de cão, como eu disse.
Mas quando eu e você nos sentamos à mesa, eu queria que você agora imaginasse essa cena comigo. Quando eu e você nos sentamos à mesa, a única parte que fica escondida na mesa é da cintura para baixo. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Que a mesa é o lugar onde as nossas imperfeições não aparecem. A mesa é um lugar onde os nossos traumas, aquilo que fizeram conosco, aquilo que não deu certo na nossa história, talvez uma história de paternidade ferida, a mesa é o único lugar, eu vou repetir, a mesa é o único lugar, a mesa é o único objeto, porque num sofá a gente senta, cruza a perna, tem algum movimento ali, dá para ver. Agora a mesa, quando eu me assento à mesa, é a única parte do meu corpo que fica escondida. Nessa manhã o Senhor nos chama a sentar à mesa dele. Nessa manhã o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo nos chama a sentar à mesa do Rei. Hoje nós somos os Mefibosetes dessa Santa Ceia. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 13:13 que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão. Será que você pode repetir a palavra comunhão? Vamos lá, 1, 2, 3 e comunhão. A comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. É essa comunhão do Espírito Santo que nos leva a ter comunhão à mesa. É por isso que nós podemos, como igreja local, como corpo de Cristo, todos nos assentarmos à mesa do Rei, onde as nossas imperfeições ninguém vai ver, onde é o único lugar na mesa onde a gente pode ficar olho a olho com a pessoa. Eu tenho só 1,5 metro e qualquer pessoa perto de mim é mais alta. Eu tenho dificuldade de conversar, mas quando a gente senta à mesa, queridos, nós ficamos todos no mesmo nível. Nós ficamos todos olhando um ao outro. Nós ficamos todos olhando no olho um do outro. É isso que o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo que se relaciona conosco nos convida hoje a sentar à mesa. Eu quero orar com você nessa manhã, sentado mesmo, que você curve a sua cabeça. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor, porque existe um lugar à mesa. Existe um lugar que pertence só a Mefibosete. Existe um lugar que pertence só a você e a mim. Enquanto eu e você não nos sentarmos ali, o Senhor não vai colocar outra pessoa no nosso lugar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque conhecemos e cremos num Deus, num Rei todo-poderoso, que escolheu se relacionar conosco. O Senhor escolheu se relacionar face a face conosco. O Senhor escolheu se sentar à mesa nessa manhã de domingo. E nós nos sentamos, Pai, através da graça, do amor, do perfeito amor, e participamos do teu corpo e do teu sangue. Obrigada, Jesus, por esse lugar na mesa. Obrigada porque o Senhor nos adotou. Obrigada porque o Senhor nos chama hoje pelo nome. Obrigada porque o Senhor nos limpou, nos lavou da nossa vergonha, nos arrancou lá da nossa Lodebar, lá do nosso pasto, que não tinha nada, de um lugar que nós não tínhamos para onde recorrer, e nos colocou numa mesa de honra. Nós te louvamos por isso e te agradecemos. Se você crê nessa palavra, diga um amém, um glória a Deus e aplauda o nome santo do Senhor. Amém.